Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Bom, nós sabemos que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. Nessa aula, nós vamos estudar a organização anatômica do encéfalo. No entanto, a gente não vai aprofundar tanto. Será uma aula mais genérica sobre as estruturas anatômicas que o compõem. Bom, mas antes disso, é importante a gente lembrar que o encéfalo encontra-se alojado no crânio e a medula espinal no canal vertebral da coluna vertebral. No entanto, essas estruturas nervosas não entram em contato direto com o osso subjacente. Elas estão revestidas por 3 membranas que envolvem a medula espinal e o encéfalo. De fora para dentro, nós temos a dura mater, que entra em contato com o osso suprajacente, a aracnoide mater e a pia mater. Aracnoide é essa membrana que apresenta um aspecto semelhante a uma teia de aranha, daí o seu nome. E a pia mater é essa em verde aqui, ó, que encontra-se em contato direto, íntimo, com a massa encefálica, né? Ela se adere à superfície do encéfalo. Em um corte coronal, nós podemos observar as mesmas meninges. Percebe a dura mater, aqui em cinza, a aracnoide mater, em vermelho, e a pia mater, em verde, em íntimo contato com a massa encefálica. Note que a aracnoide mater dá origem a pequenas protuberâncias denominadas de granulações aracnoides. Essas granulações permitem que o líquido cefalorraquidiano seja drenado para a circulação. Na medula espinal, nós podemos observar as mesmas meninges de fora para dentro. A dura mater, a aracnoide mater, em íntimo contato com a medula espinal, a pia mater, percebe? Bom, temos aqui na respectiva ilustração o sistema nervoso central de forma completa, né? O encéfalo e a medula espinal. Antes do início da medula espinal, tudo é encéfalo. Encéfalo que deriva do grego encéfalos, em dentro e céfalo, cabeça, ou seja, é a massa de tecido nervoso encontrado
dentro do crânio, na calota craniana. O encéfalo adulto consiste em 4 partes: o tronco encefálico, que é constituído pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. A segunda parte é o cerebelo. A terceira parte é o diencéfalo. E a quarta parte é o telencéfalo. E nós vamos começar estudando então o tronco encefálico. Bom, na respectiva imagem 3D, nós podemos observar então o tronco encefálico a partir de um plano frontal. Podemos observar também a face medial direita de um encéfalo seccionado sagitalmente. Essas peças anatômicas reais você pode encontrar no site de anatomia ou de neuroanatomia da Unicamp. Bom, o bulbo, também chamado de medula oblonga, ou ainda bulbo raquidiano, é uma continuação da parte superior da medula espinal. Inicia-se no forame magno e se estende até a margem inferior da ponte. Tá? Isso aqui, ó, tá? Também chamado de sulco bulbo pontíneo. O bulbo possui aproximadamente 3 centímetros de comprimento e possui diversos núcleos, que são massas de substância cinzenta, onde há sinapses que controlam funções vitais, como, por exemplo, o núcleo do trato solitário, que regula a ritmicidade cardíaca, a intensidade dos batimentos cardíacos e o tônus vascular. Também é no bulbo que encontra-se o centro respiratório, que controla a inspiração e a expiração. Também é no bulbo que encontram-se os neurônios que controlam o reflexo do vômito, da êmese, da tosse e do espirro. Encontram-se aqui também os núcleos responsáveis pela retransmissão proprioceptiva para o cerebelo, bem como a retransmissão de estímulos sensoriais do tato, pressão, vibração para o tálamo. Além disso, no bulbo há também pares de nervos cranianos que medeiam a gustação, a audição, a fala e a deglutição. Já a ponte situa-se superiormente ao bulbo, anteriormente ao cerebelo e inferiormente ao mesencéfalo. E como o próprio nome diz, essa estrutura é a ponte que realiza a conexão entre o córtex de um hemisfério cerebral e o hemisfério cerebelar oposto, o que se dá pelos pedúnculos cerebelares. Desse modo, então, a ponte é uma área essencial na coordenação motora, além de, na sua região dorsal, possuir áreas relacionadas com a respiração, como, por exemplo, a área
pneumotáxica e a área apnêustica. Duas áreas que contribuem para o controle da respiração. Além disso, é na ponte que encontram-se os pares de nervos cranianos relacionados às sensações somáticas da face e da cabeça, no caso, os nervos trigêmeos. Os nervos responsáveis pelo movimento do globo ocular, no caso o nervo abducente, os nervos faciais que controlam as secreções das glândulas lacrimais e salivares, e os nervos vestíbulo-cocleares, responsáveis pela condução de impulsos relacionados à estabilização e o equilíbrio. Bom, mas e o mesencéfalo? Bom, este estende-se então da ponte até o diencéfalo. Vamos analisar essa estrutura por meio de um corte axial na altura dos colículos superiores. Os colículos são estruturas observadas na face posterior do mesencéfalo, uma área também chamada de teto do mesencéfalo. Nessa região estão 4 elevações arredondadas, chamadas então de colículos, que juntos são chamados de corpos quadrigêmeos. Os colículos superiores atuam como centros de reflexos para determinadas atividades visuais, e os colículos inferiores estão relacionados à retransmissão de impulsos auditivos para o tálamo e reflexos de movimento súbito da cabeça, ou por exemplo, um ruído bem alto, como o barulho de um rojão, um tiro, o chamado reflexo de Moro, reflexo não só da cabeça, mas também do corpo. Bom, então, no respectivo corte axial, na altura dos colículos superiores, nós podemos observar as respectivas estruturas. Os colículos superiores, como já mencionado, temos 2 imagens reais aqui também para a gente observar, percebe? Colículos superiores, o arqueduto do mesencéfalo, que comunica o terceiro com o quarto ventrículo, e em volta do arqueduto do mesencéfalo, uma substância cinzenta chamada de substância cinzenta periaquidutal, que possui então corpos de neurônios, dentre eles o corpo dos neurônios que formam o nervo oculomotor, esse amarelinho aqui, ó, tá? Podemos observar também a formação reticular, que contém neurônios com funções sensitivas e motoras. No mesencéfalo está também a substância negra, esse a gente consegue observar também nos cortes axiais reais, tá? Essa substância negra possui corpos de neurônios que se estendem aos núcleos da base e liberam dopamina,
o que contribui para o controle das atividades musculares subconscientes. Desse modo, a perda desses neurônios está associado à doença de Parkinson. Há também a presença dos núcleos rubro, que possuem axônios provenientes do cerebelo e do córtex cerebral, cujo as sinapses atuam para coordenar os movimentos musculares. Temos também os pedúnculos cerebrais, percebe? Que possuem axônios motores córtico-espinhais, córtico-bulbares e córticos pontíneos, que conduzem então axônios para essas áreas respectivamente: bulbo, ponte e córtex cerebral. Vamos agora para o cerebelo, que representa aproximadamente 1/10 da massa encefálica. Encontra-se localizado posteriormente ao bulbo, a ponte e o mesencéfalo, e inferiormente e posteriormente ao telencéfalo. Esse é um órgão complexo, a gente vai discutir ele em outro momento, mas ele é um órgão extremamente importante para a manutenção da postura e coordenação dos movimentos da cabeça, dos olhos, dos membros superiores. Além disso, o cerebelo possui interconexões com o córtex cerebral, demonstrando estar envolvido na linguagem e também na cognição. Danos no cerebelo resultam em condições clínicas, dentre elas a chamada ataxia, onde é observado um comprometimento na coordenação motora, sobretudo nos movimentos dos membros superiores, movimentos da cabeça, bem como um comprometimento na articulação da fala. Vamos agora para o diencéfalo, do grego dia, entre, e encéfalos, cérebro, isto é, um tecido situado entre os dois hemisférios cerebrais. O diencéfalo estende-se do mesencéfalo até o telencéfalo e é constituído pelo tálamo, pelo hipotálamo e pelo epitálamo. Na respectiva imagem 3D, nós podemos observar aqui uma vista lateral, o tálamo e o hipotálamo, e também numa vista anterior, o tálamo e o hipotálamo. O epitálamo situa-se posteriormente e inclui a glândula pineal, corpo pineal. Vamos começar estudando então o tálamo, que oriunda do grego, da palavra tálamos, que significa quarto de dormir ou câmara interna, isto é, para os gregos, o tálamo era o principal quarto da casa. Daí então, eles consideravam o tálamo um dos principais órgãos do encéfalo. Bom, o tálamo são duas massas ovoides, uma em cada hemisfério cerebral, unidas por uma aderência intertalâmica. Ele possui de 3 a 4 centímetros de comprimento
e é responsável por 80% da massa do diencéfalo. O tálamo é a principal estação retransmissora para a maioria dos impulsos sensitivos. Isto é, embora o tálamo possua uma capacidade grosseira para a percepção de estímulos, como a dor, temperatura, pressão e entre outros estímulos, é o tálamo quem determina qual informação sensorial alcança o córtex cerebral. Além disso, o tálamo contribui com as funções motoras, transmitindo informações do cerebelo e dos núcleos da base para a área motora primária do córtex cerebral. A gente vai estudar essas duas estruturas, os núcleos da base e o córtex motor primário, daqui a pouco. Bom, vamos agora estudar os núcleos talâmicos. A substância cinzenta do tálamo é dividida por uma camada vertical de substância branca. Percebe? É isso aqui, ó. Essa camada de substância branca é chamada de lâmina interna do tálamo. Desse modo, ela então divide o tálamo em uma metade medial e uma metade lateral, certo? Superiormente, essa lâmina interna se bifurca, formando uma espécie de Y, percebe? Desse modo, então, o tálamo é dividido em três partes. A parte anterior, essa estrutura marrom, que fica entre o Y, vamos assim dizer, e as partes medial e lateral, que ficam uma de cada lado da haste do Y, né, da haste da lâmina interna. Desse modo, então, cada uma das três partes do tálamo possui grupos de núcleos talâmicos, além de núcleos talâmicos menores situados na lâmina interna, que são os núcleos intralaminares. Percebe? Esses três pequenininhos aqui. O grupo nuclear anterior se conecta ao hipotálamo e ao sistema límbico, estando assim relacionados à regulação das emoções, vigília e memória. Os núcleos mediais conectam ao córtex cerebral, aos núcleos da base e também ao sistema límbico, atuando assim nas emoções, no aprendizado, na memória, na consciência e cognição, além de integrar uma variedade de informações sensoriais somáticas e viscerais. Já a parte lateral é subdividida em camada dorsal e em camada ventral. A camada dorsal inclui o núcleo dorsal lateral, esse em verde, o núcleo lateral posterior, percebe aqui a divisão, ó, núcleo dorsal lateral e núcleo lateral posterior. E a parte dorsal ainda inclui
a pulvinar, que é essa camada de coloração azulada. Os detalhes das conexões desses núcleos não são muito claras, no entanto, elas parecem atuar na expressão das emoções e integrar informações sensitivas. Já a camada ventral inclui o núcleo ventral anterior, que contribui para as funções de planejamento motor, o núcleo ventral lateral, que tem ligações com o córtex cerebral e com o cerebelo, portanto relacionam-se à atividade motora, e o núcleo ventral posterior, que está subdividido em núcleo ventral posterolateral e núcleo ventral póstero-medial, estando estes relacionados à retransmissão de informações sensoriais do tato, pressão, propriocepção, temperatura e dor proveniente da face e do corpo. E além disso, há duas estruturas arredondadas, aqui duas massas arredondadas, que é o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral. O lateral está relacionado à retransmissão de impulsos para o córtex visual primário, e o corpo geniculado lateral está relacionado à retransmissão de impulsos auditivos para a área auditiva no córtex cerebral. Vamos agora para uma outra estrutura do diencéfalo, o hipotálamo, do grego hipo, ou seja, abaixo do tálamo, abaixo da câmara interna. Bom, essa estrutura representa aproximadamente 0,3% do volume total do cérebro e, embora pequena, é essencial para a vida. No plano sagital, ela pode ser dividida em 3 áreas ou regiões: a região mamilar, também chamada de região hipotalâmica posterior, a região tuberal, ou região ou área hipotalâmica intermédia, e região quiasmática, ou área hipotalâmica ou região hipotalâmica anterior. Já em um plano coronal ou axial, ela pode ser dividida em 2 zonas laterais, uma lateral direita e outra lateral esquerda, e uma zona medial. Na região quiasmática encontra-se o núcleo supraquiasmático, logo acima dessa estrutura aqui, que é o quiasma óptico. Então, núcleo supraquiasmático, que portanto recebe fibras diretamente da retina, sendo assim uma área relacionada ao relógio biológico. Temos também o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular, onde estão os núcleos de neurônios que produzem ocitocina e vasopressina. Há também o núcleo anterior do hipotálamo, relacionado à termorregulação, e a área pré-óptica, que contém os núcleos pré-ópticos laterais e mediais, também relacionados à termorregulação. Na região tuberal encontram-se os núcleos arqueado,
o núcleo ventromedial, o núcleo dorsomedial e a área hipotalâmica lateral. Todos estes relacionados à saciedade. Já na região mamilar está o núcleo posterior do hipotálamo e os núcleos mamilares. Desse modo, então, o hipotálamo é uma região essencial para a vida, uma vez que ele integra funções autonômicas, é responsável pela produção de alguns hormônios, regula padrões emocionais e comportamentais, regula a ingestão de alimentos, o controle da temperatura corporal e os ritmos circadianos, certo? Já o epitálamo é uma pequena região situada posteriormente ao tálamo, sendo esta constituída pela glândula pineal, essa estrutura de coloração azulada, e pelo núcleo abenular. A pineal é uma glândula que secreta o hormônio melatonina, e o núcleo abenular está relacionado às respostas emocionais provocadas pelos odores. Bom, agora vamos estudar o telencéfalo, mais popularmente conhecido como o cérebro, que compreende então a maior parte do encéfalo humano. O cérebro então é constituído por dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, separados por uma fissura longitudinal. No entanto, esses dois hemisférios encontram-se conectados internamente por essa estrutura chamada de corpo caloso. Cada hemisfério cerebral ainda se divide em diversos lobos, denominados de acordo com os ossos do crânio que os revestem. Um sulco ou uma fenda central separa o lobo frontal do lobo parietal. No lobo frontal há um giro principal imediatamente anterior ao sulco central, que é o giro pré-central. E no lobo parietal há um giro principal imediatamente posterior ao sulco central, o giro pós-central. No giro pré-central localiza-se o córtex motor primário e no giro pós-central o córtex somatosensorial primário. Um sulco lateral separa o lobo frontal e o lobo parietal do lobo temporal, e posteriormente um sulco chamado de parieto occipital separa então o lobo parietal do lobo occipital. Além disso, profundamente ao sulco lateral e dos lobos frontal, temporal e parietal encontra-se o lobo insular. Bom, se nós fizermos um corte coronal no encéfalo, nós veremos que ele possui uma camada externa de substância cinzenta,
sendo este o córtex cerebral e uma região interna de substância branca e também alguns núcleos de substância cinzenta, percebe? Essa área de substância branca consiste em axônios mielinizados agrupados em 3 tipos de tratos. Em neuroanatomia, quando se fala em trato, está se referindo a um feixe de fibras nervosas com mesma origem, trajeto, função e destino. Desse modo, a substância branca constitui então os tratos de associação com axônios que transmitem impulsos entre os giros de um mesmo hemisfério cerebral. Temos os tratos comissurais, um exemplo é o corpo caloso e a comissura anterior, cujo os axônios transmitem impulsos dos giros de um hemisfério cerebral para os giros correspondentes do hemisfério oposto. E temos também os tratos de projeção, que conduzem impulsos do córtex cerebral para o tálamo, para o tronco encefálico e para a medula espinal, e vice-versa. Um exemplo desse tipo de trato de projeção é a cápsula interna que a gente vai mencionar daqui a pouco. Na verdade, nessa imagem coronal que a gente consegue observar a cápsula interna, que é essa estrutura que passa entre o putamen e o núcleo caudado. Tá? A gente vai estudar daqui a pouco. Já então que nós mencionamos essas duas massas cinzentas, vamos então estudar elas, que são os chamados núcleos da base. Então, profundamente em cada hemisfério cerebral existem 3 núcleos de massa cinzenta. Se nós aumentarmos a resolução então do nosso corte coronal, nós vamos enxergar essas estruturas. Então, só para a gente se localizar, essa massa cinzenta aqui, logo abaixo dos ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, é o tálamo, que nós já estudamos anteriormente. Então, os núcleos da base são formados por 3 núcleos. 2 desses núcleos encontram-se lateralmente ao tálamo. Percebe? São essas 2 massas cinzentas que nós podemos observar aqui. Ó. Essas 2 massas são o globo pálido. E superiormente ao globo pálido encontra-se o putame. E juntos, esses 2 núcleos são chamados de núcleos lentiformes. E o terceiro núcleo, que constitui os núcleos da base, são esses núcleos lateralmente aos ventrículos laterais, chamados de núcleo caudado. Que, se nós observarmos por uma estrutura 3D, nós notamos que o núcleo caudado é constituído por uma cabeça, corpo e uma cauda. Isso aqui é uma estrutura inteira dos núcleos da base, tá? Então, núcleo caudado, putame, e aqui mais internamente a gente pode ver o globo pálido, que ainda é subdividido em globo pálido lateral e medial. E juntos, o núcleo lentiforme mais o núcleo caudado
são chamados de núcleo estriado ou corpo estriado, devido à aparência estriada observada aqui na cápsula interna. Tá vendo a cápsula interna que nós mencionamos no slide anterior? Essa estrutura cinza aqui, ó, conectando o núcleo caudado e o putame, é uma estria. Lembrando então que a cápsula interna é um tipo de trato de projeção, né? Então aqui a nossa cápsula interna. Aquela substância negra que nós vimos lá no mesencéfalo, bem como os núcleos subtalâmicos, estão interligados funcionalmente com os núcleos da base. Os axônios da substância negra terminam no núcleo caudado e no putame, e os núcleos subtalâmicos no globo pálido. Lateralmente ao putame está uma massa de substância cinzenta chamada de claustro, e alguns autores consideram o claustro uma subdivisão dos núcleos da base. Bom, desse modo então, o corpo estriado ou os núcleos da base ajudam a regular o início e o término dos movimentos, ajudam na preparação para os movimentos, auxiliam na regulação do tônus, controlam as contrações musculares subconscientes e também estão relacionados a processos cognitivos. Distúrbios nessas estruturas estão relacionadas à doença de Parkinson, doença de Huntington, onde os indivíduos podem apresentar tremores e movimentos coreoatetóticos. O chamado sistema límbico inclui certas áreas do tronco encefálico e do telencéfalo, aliás, inclui áreas do diencéfalo. O sistema límbico inclui, então, o giro do cíngulo, o fórnix, os núcleos septais, o giro denteado, os corpos mamilares e algumas outras estruturas. O sistema límbico está relacionado a influências nos aspectos comportamentais e na conversão da memória recente em memória a longo prazo. As respostas comportamentais incluem aqui a raiva, o medo, o prazer, o afeto, e lesões nessas áreas podem resultar na incapacidade de armazenar memória a longo prazo. Bom, ao longo do século passado, diversos estudos clínico-patológicos, eletrofisiológicos e estudos em experimentação animal produziram evidências de que diferentes áreas do córtex cerebral são funcionalmente especializadas. Desse modo, então, na área anterior do sulco central, em todo o giro pré-central, situa-se a área motora primária, a área número 4, segundo o mapa de um neuroanatomista, Brodmann. Então aqui a gente pode observar um corte representando um corte sagital, o sulco central, e na área pré-central
no giro pré-central, a área responsável pelo córtex motor primário. Anteriormente ao córtex motor primário, ou área motora primária, encontra-se a área pré-motora, a área de número 6, responsável pelo planejamento dos movimentos complexos. E em 97% da população, a área da linguagem localiza-se no hemisfério esquerdo, nas áreas 44 e 45, chamadas também de área da fala de Broca, sendo esta responsável pelo planejamento e produção, execução da fala, uma vez que essa área controla os movimentos da laringe, da faringe e da boca. No giro pós-central, imediatamente ao sulco central, localiza-se a área somatosensitiva primária, que pode ser subdividida em áreas 1, 2, 3A e 3B. Essas áreas recebem impulsos para sensações de tato, propriocepção, dor, prurido, cócegas e temperatura. Impulsos estes oriundos dos núcleos ventral póstero lateral e ventral póstero medial do tálamo. A área visual primária situa-se na extremidade posterior do lobo occipital, área 17, e a área visual secundária circunda a área visual primária, área 18 e a área 19. Enquanto a área visual primária recebe impulsos oriundos da retina, a área visual secundária relaciona-se a experiências visuais passadas, permitindo assim o reconhecimento visual. E a área auditiva primária localiza-se na parte superior do lobo temporal, próximo aqui ao sulco lateral do cérebro. Percebe? Essas duas áreas, 42 e 41, recebem impulsos sensoriais auditivos. Já a área auditiva secundária, a área 22, também chamada de área de Wernicke, está localizada no hemisfério esquerdo e é responsável pela compreensão da linguagem falada e escrita. E a área gustativa, área 43, está situada na extremidade inferior do giro pós-central, próximo à parede lateral, ou melhor, parede superior do sulco lateral. Isso aqui são algumas das áreas do mapa de Brodmann. Na respectiva ilustração, você pode observar então as principais áreas responsáveis pela motricidade voluntária no giro pré-central, em vermelho, isto é, partindo aqui das áreas profundas da fissura longitudinal no giro pré-central, nós temos então o controle voluntário dos dedos dos pés, do joelho, do tronco, ombro, braço, cotovelo, punho, dedos, polegar, pescoço, testa, olhos, rosto, ou seja, músculos
das expressões faciais, os lábios, musculatura da mandíbula, da língua e da faringe. E no giro pós-central, em azul, as respectivas áreas corticais responsáveis pelas sensações, isto é, as áreas somatosensoriais. Então, partindo da região mais profunda da fissura longitudinal, no córtex do giro pós-central, temos então a área responsável pelas sensações dos órgãos perineais, dos pés, dos joelhos, quadril, pescoço, cabeça, braços, cotovelo, antebraço, sensibilidade do tato das mãos, visual não, dos olhos, na pele dos olhos, do nariz, do rosto, dos lábios, sensibilidade dos dentes, das gengivas e da língua, tá certo? Existem várias ilustrações que ilustram essas respectivas áreas somatosensorial e do córtex motor. É só você pesquisar homúnculo de Penfield e você vai encontrar muitas figuras, certo? Essa aula você pode estar revisando pelas seguintes referências.